Uma história assim da minha vida que para mim é assustadora, né? Que eu venho de uma família bem humilde, né? Minha mãe enfermeira, uma guerreira, meu pai pedreiro, um baita de um pedreiro, né? Já mora com o Senhor. Fala, gente! Mais um Tete a Tete Capri começando, que alegria! Mais uma quarta-feira, estando com você, onde quer que você esteja, na sua casa, limpando a casa, quem sabe, ou antes de dormir, no seu banho. Não sei onde você está ouvindo o Tete a Tete Capri, mas eu tenho uma certeza que é uma honra estar com você mais uma semana, para que você seja edificado, que a sua fé seja ativada, que a esperança seja renovada, porque aqui do Tete a Tete é histórias de pessoas comuns, com histórias extraordinárias em Cristo. Então, que em nome de Jesus você possa ser ativado na sua fé e que espero que esses episódios tenham vindo como literalmente uma resposta de oração, uma edificação do seu lar, da sua vida. Em nome de Jesus, dá seu like, já comenta e manda pra alguém e bora pro episódio de hoje. Quero te receber aqui com muito carinho, Gláucia Patrícia. Que alegria estar com a Gagal aqui. Vai lá, Gal, me conta quem é a Gláucia, de onde ela veio. Tem muita história aí que eu sei, hoje vai ser resumida em 30 minutos, mas me conta. A Gláucia Patrícia, né, da Costa. Eita! Eu sou esposa do Everaldo, né? Da Silva. O VV. O VV. Só para os íntimos. Eu tenho o filho, o Everton, e o Jefferson, né? Isso aí conclui a nossa história. Qual é a sua cidade? De onde você vem? Qual é o seu berço? Me conta um pouquinho. Eu sou de São José, né? Josefense? Sim, Manezinha mesmo. Gente, que legal! Sim. Fui criada aqui. Morei muitos anos em São José, em Campinas, né? Família da minha mãe. E a minha mãe mora em São José. E passados os anos eu fui morar em Florianópolis, né? Sim. Depois que casei eu fui para Florianópolis. E aí ficou quanto tempo lá? Olha, é uma grande história, né? Florianópolis. Eu fui a única assim da família que foi logo para Florianópolis, né? Morava na Tapera na época. Um bairro bem humilde, né? Aí vem a história do meu primeiro casamento, né? Que logo fiquei viúva, casei muito cedo. Meu Deus. Casei ali fiquei grávida do Jefferson com 16 anos de idade. Bem novinho. Bem nova. Larguei as bonecas e caí na loucura, né? De a minha vida e era uma responsabilidade. Então, e foi tudo assim. Tu sai da presença do Senhor, né? Na adolescência, rebeldia. Eita, Senhor. Né? Porque eu fui para o Senhor bem nova, com 8 anos de idade. Fazia evangelismo já na rua. Olha, já tá na veia. Gente, você tem que ver. Eu falo pra Gláucia, Deus te escolheu como uma evangelista, mulher. Porque assim, às vezes a gente fala de evangelismo, muitas pessoas acham que é esse culto na praça. E de fato, teve um tempo que isso funcionou. Sim. Mas, né, o evangelismo de proselitista que fala, proselitista onde era anunciar igual Benihim, né, cruzadas e tudo mais. E hoje a gente tem muito voltando para o evangelismo de conexão. Sim. Né? É assim, diferente. Né? Mais um a um, ou uma conexão, uma coisa em comum que você encontra para trazer para Cristo. Mas então eu venho, né? É uma história assim da minha vida que para mim é assustadora, né? Que eu venho de uma família bem humilde, né? Minha mãe enfermeira, uma guerreira, meu pai pedreiro, um baita de um pedreiro, né? Já mora com o Senhor, né? Então é um histórico assim que tu vem caminhando com o Senhor na tua infância e chega a adolescência, a rebeldia, tu faz as coisas erradas, as consequências vêm e aquilo ali desenvolve todo o conflito familiar, né? Então, acabei me envolvendo com meu primeiro marido lá, pai do Jefferson, tenho o Jefferson de 33 anos. Imagina quando eu fiquei sozinha, um filho de 33. Quando eu fiquei sozinha, o Jefferson tinha 4 anos de idade. Meu Deus. Aquela fase assim, tu tá feliz porque tu construiu nosso sonho qual é? Família. Família, né? E vivi aquela turbulência toda ali e muitas decepções, né? Não foi um bom casamento, não foi, né? Eu digo que Deus me livrou,
né? A morte dele assim foi um livramento de Deus na minha vida, cuidar de Deus com a minha vida, não era o que eu queria. Eu queria até o final de restauração, mas tem o querer, né? O sim e o não de Deus, né? Sim. E passou os anos, eu recebia muita palavra. Quando o pastor Diego fala, né? Os profetas, aquele que lança a palavra, né? Então, eu criei muito trauma, né? Que foi um casamento que não foi bom. Então, para mim, eu não queria mais me casar. Queria apenas ficar com meu filho, cuidar dele. Mas firme na igreja, na época, o bispo Bita e a bispa Cláudia me acolheram, a Renascer em Cristo. Cuidaram de mim, cuidaram do Jeff. E uma moça falou para mim, guria, tu vai ser tão feliz um dia. Amém. Deus vai te restaurar, tu é tão nova, tu é tão bonita. E eu tinha assim, eu peguei assim, trauma de homem. Trauma. E passado ali o tempo, a minha vida era trabalhar e cuidar do meu filho, né? A gente saía de casa muito cedo, eu trabalhava no shopping Beira-Mar na época como vendedora. Aquela vida corrida com criança, e meu pai e minha mãe me dando suporte. Eu continuei morando na minha casa, lá na Tapera, né? E o Everaldo era colega de trabalho, né? Eu trabalhava no shopping, como uma lojinha de balão. E o Everaldo era o segurança, né? E passava por ali. Então, nesse vai e vem cotidiano, né? Nós tivemos ali uma amizade. E eu, assim, né? Era uma mulher, assim, que as pessoas olhavam para mim, era uma globeleza. Até porque eu fiz show de mulatas, né? Muitos anos atrás. Antes de eu retornar para o Senhor. Então, o Everaldo, assim, logo se apaixonou por mim. Eu dizia para minha amiga, ele que desapaixone. Braba. É bem personalidade da pessoa. Minha personalidade. E ele é paz e amor, gente. Não, Então, eu digo, né? A minha mãe fala para mim, guria, de onde é que tu vem com esse desempenho de falar hoje, né? É Deus, porque Amém. Eu era uma pessoa que não falava nada. Tímida. Totalmente tímida, reprovei alguns anos na escola porque não falava. E nessa dinâmica de tu vai trabalhar no shopping, tu vai trabalhar como vendedora, né? Tu tem que falar, né? Tu é treinada mesmo para falar. E ali conheci o Everaldo. Aí quando você fizer um dia o tete-a-tete com ele, ele vai falar. Que eu dizia assim para minhas amigas, aquele ali, ele vai ser o último da fila. Aí ele disse que Deus virou a fila contrária. Os últimos serão os primeiros. Sabe? Ele pegou a palavra a seu favor. Sim, ele ri assim, ele ri de mim, sabe? E ali, mas o Everaldo assim foi aquele colega, né, de trabalho, que no tempo que eu fiquei viúva, estava ali me ajudando. E bem antes de eu conhecer ele deixou num balcão do quiosque, quando eu trabalhava no shopping, uma Bíblia. Uau! Aí eu ainda perguntei assim para um colega meu, eu disse, de quem é essa Bíblia aqui? Tem um nome aqui dentro. Aí o meu colega bem assim, me dá essa Bíblia aqui que esse cara não vai chegar perto de ti. O colega dele, né? Não, esse cara não pode chegar perto de ti. E a minha oração qual era, né? A minha oração era, já que eu tinha uma palavra, imagina, com 21 anos, né? Fiquei viúva com 21 anos. Quando eu pensei assim, a maior idade, eu fiquei sozinha. Então, a minha oração era que Deus, assim, me abençoasse, assim, com um homem que já tivesse sofrido o que eu sofri. Essa era a minha oração. Que loucura. E que tivesse um filho como eu tinha, para poder amar meu filho. Né? E o medo, né, da rejeição do filho. Sim. E um medo de tudo, né? Porque são traumas, assim, só vai saber por que a pessoa age daquele jeito. E é daquele jeito quando você conhece a história dela. Por que ela é daquele jeito? É isso mesmo. Todos temos uma história. Então, ali o Everaldo, eu nunca me esqueço que o Everaldo passou aquela história da Bíblia ali no balcão. O meu colega não deixava eu conhecer ele, mas ele já me conhecia, né? E teve um dia assim que ele disse assim, eu quero conversar contigo. Daí eu lembro que o Everaldo chegou assim para mim e disse assim, ele se ajoelhou. Aquela pracinha que tem ali no lado das lojas americanas, no centro de Floripa.
Ele se ajoelhou e disse para mim, olha, eu lavo, passo, cozinho, eu vou cuidar de ti e do teu filho. Uau. Eu disse, legal. Aí, falei para uma amiga minha, assim, mais velha. Aí ela assim, guria, aproveita, assim, não posso. Porque no início vai ser assim, mas depois não vai ser. O medo. Sabe? O medo. Travando. E ali foi, né, ele indo lá na Universal, eu na minha igreja, cada um no seu canto, assim, mas sempre conversando, foi indo. Quando eu realmente assumi o relacionamento com o Everaldo, mesmo os meus pastores na época cuidando de mim, eu falei assim para ele, quer saber de uma coisa? A gente pode até morar juntos, mas casar não. Porque eu recém tinha casado, né? Quando eu arrumei toda a minha situação, veio tudo isso. Então, mais uma situação. E eu disse para ele, então, a primeira que tu me aprontar, a tua mala já está pronta. Então, a gente não tem mais muito vínculo. Desse jeito, sabe? E aí os pastores lá cuidando, né? Cuidando da minha vida, conhecendo toda a minha história, né? Disseram assim, Glau, Deus tem algo na tua vida. Tu sabe que Deus tem algo na tua vida. Tu precisa fechar essas brechas, arrumar Amém. A tua vida. Então, era uma fase assim que, nossa, quando a gente se organizava para vamos nos casar, vamos juntar dinheiro, vamos pagar o cartório, vamos se organizar para isso, o Everton ficava muito doente. O Everton caía com convulsão dentro de casa. Sabe? Então, eu já tinha um entendimento maior que aquilo ali era espiritual, né? E eu lembro que naquela situação aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Foi uma luta para a gente conseguir arrumar as coisas, sabe? Então a igreja se movimentou e disse assim, quer saber de uma coisa? A gente vai dar um tênis para vocês da Nike, que era bem caro na época. Vocês vão rifar esse tênis, ou seja, nós vamos fazer uma oferta, nós vamos juntar dinheiro. E nós vamos... A igreja assim se movimentou, sabe? Porque era uma luta. Era uma luta. Daí todos se levantaram com todos, vocês. Sim, sabe? Aí Uau. fomos... Aí foi bem engraçado. Quando nós chegamos no cartório para casar, nós contamos a história que nós éramos evangélicos e que nós estávamos fazendo o curso Casados para Sempre na época e que a gente queria casar bem rápido, ajeitar tudo como se fosse junto com a formatura. Daí o dono do cartório, né, lá no sul da ilha, crente, eles estavam assim de trás, assim virados, eles viraram, eles precisam fechar a brecha. A gente vai fazer assim, a gente está mandando tudo para Brasília, como se fosse 30 dias para trás. Esse tênis aqui, para que esse tênis aqui? Aí contamos uma história, leva esse tênis, compra outra coisa com o tênis, nós vamos pagar, sabe? Uau! Deus assim, fluiu. Olha... E sabe que é uma coisa engraçada tu falar isso, porque eu vejo muitos casais, tanto novos quanto as pessoas que já estão juntas e querem regularizar a sua situação, com muitas dúvidas, com muitos medos, com muitos anseios, cada um tem sua história, como eu falei, cada um tem sua particularidade, né? Mas os casais são novos, que querem casar e tudo, mas tem medo, não tenho condições, não isso, não aquilo. A primeira coisa que eu falo pra eles marca uma data. Porque quando você marca uma data, você está dizendo para o mundo espiritual e para o mundo natural, nós decidimos. Existe uma decisão tomada, um posicionamento, nós vamos casar nessa data. E a partir dessa data, é incrível, porque enquanto não marca, parece que está tudo muito complicado, muito confuso, nada, tudo truncado. A partir do momento que a pessoa se posiciona, eu vejo o agir de Deus. O posicionamento, ele faz... tem uma frase... vou até pegar o meu celular, porque... eu anotei. E tem tudo a ver com isso, nem tava para falar. Não tava nem para falar, mas quer ver? Eu vou pegar aqui. Mas enquanto isso eu quero dizer isso para vocês, enquanto eu acho aqui. Marca a data. Você tá noivo, tá namorando? Cara, marca a data. Marca a data porque o Espírito Santo, ele age através disso. Será que eu não vou achar só porque eu quero falar? Mas era como se fosse o mundo espiritual. Achei, glória a Deus. Olha só como Deus é bom. O mundo espiritual respeita decisões. Legalidade, né? Acabou. O mundo espiritual respeita decisões. Seja a tua decisão boa ou ruim, o mundo espiritual vai entender. A decisão é sua. Né? Então, tipo assim, a questão de regularizar, como é importante. Porque senão, olha só, se você não regulariza o seu casamento, estou até aproveitando esse tete-a-tete para ensino aqui. Né? Glória a Deus. Por que é ruim, pastora? Porque a Bíblia diz... a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Se no mundo onde nós vivemos, na certidão tá lá solteiro, casado, viúvo, divorciado, é porque preciso de uma ordem. Sim. Perfeito? Se eu estou junto com você,
no mundo aqui, eu sou o quê? Solteiro. Perfeito? Sim. Somos 2 solteiros que estão juntos. Daqui a pouco tem filhos, mas somos solteiros. Apesar que a lei hoje diz que mesmo quem mora juntos, né, a lei Tem foi mudando, direitos, mas tem direitos. isso, Mas você vai mas perguntar, como Estado igreja, Civil como é solteiro. não, Não, Estado Civil é solteiro. Então, quando você decide casar, somos casados. Eu sou tua, tu é meu e acabou. Decisão. E aí, realmente, agora a família, ela... Sim, sim. Até os filhos vêm de outra maneira. Eu vejo pais E que às vezes estavam um ano juntos, de repente o pai pede na frente dos filhos, em casamento, a mãe, os filhos ficam mais felizes e mais emocionados. Vi muitos vídeos como esse. Os filhos marcam a vida de um filho como sim, esse. sim. Isso é fantástico. Mas vamos lá, vamos voltar para tua história, senão a gente vai longe, né? Então, assim, como eu já tinha casado na igreja, eu não queria casar na igreja, né? E eu assim, ó, meu Deus, Deus assim tem me transformado a cada dia, né, que a gente está em transformação, né? A gente está em transformação. Então, eu já tinha casado naquela igreja, eu não queria casar naquela igreja. E o Everaldo, o sonho dele era casar na igreja. Eu disse Uau, assim, e ai agora, meu Deus né? do céu, o que eu vou fazer com esse homem? Aí eu sei que a turma disse assim, aí eu fui conversar com o pastor disse assim, nessa data já tem outras agendas, já tem outros casamentos, já tem isso, já tem aquilo. Só a gente jogar um mês para frente. Aí nós dissemos, não. Se a gente tem pressa para organizar, a gente precisa organizar. Sabe? Foi incrível assim, porque aí fizemos, a turma se reuniu, fizemos o casamento em casa, o pastor foi em casa, foi tudo assim, aí foi assim, Lindo. Deus, sabe? Só a família ali, né? Mas, e assim, a partir do momento que isso aconteceu na nossa vida, o Everton não teve mais convulsão. Amém? Porque o mundo espiritual respeita decisões. Entendeu? Tu sabe que Entendi. é um filho teu cair no chão com convulsão. Tu pegar um ônibus, né? A gente era pobre, pobre, pobre. Eu digo que hoje eu sou rica. Amém, abundante, sabe? né? Plena. Então, pegar o ônibus. Eu não estava junto com o Everaldo naquele momento que ele entrou no ônibus com ele. O Everaldo disse que pegou um ônibus, quando ele pegou o segundo ônibus para ir para o infantil, ele deu uma crise tão forte dentro do ônibus. O ônibus corria, corria, sabe? E quando ele chegava no hospital com ele, não tinha nada. Aí o médico dizia assim, nós vamos monitorar, vocês vão levar o próprio número do próprio médico na época, assim, qualquer coisa, aonde você estiver, nós vamos chegar. E o Everaldo disse que quando ele estava voltando para casa, que ele pegou o ônibus para voltar, porque não apareceu nada, não tinha nada. Quando ele pegou o ônibus para voltar, ele deu outra convulsão mais forte. Aí o pessoal começou a gritar dentro do ônibus. Olha, o ônibus ele tem o itinerário dele, né? Mudou o motorista fez a ré e voltou, sabe? Uau. E voltou, sabe? E voltou para o hospital. E ali o médico internou ele, né? Disse para nós assim, mãe, ele vai ficar internado, nós vamos, aparentemente não aparece nada. Então, o Everton hoje tem 25 anos, sabe? Milagre de Deus. Entendeu? Aleluia. Então, são coisas assim que marcam a tua história. Um filho, né? Um filho marca a tua história. Quando o filho está doente, meu Deus. Você quer estar no lugar dele, né? Meu Deus. Então, isso ali foi, né? Deus veio. E, assim, não vou entrar com detalhes mais profundos até porque isso. eu sabia que o tempo já tá voando. Então, ali nós casamos, ali nós começamos a crescer juntos, fazer a obra de Deus. Amém. Fomos selecionados na época para estar na Tapera. Já que a gente estava lá, o pastor disse, vocês vão abrir, ficar aqui na igreja. Eu disse, não, manda um pastor para cá. A gente fugiu, né? Manda um pastor. Então, ali, Deus fez algo maravilhoso, uma igreja até pequenininha, mas ela enchia tanto que as pessoas ficavam na rua, não tinha espaço, sabe? Ali eu aprendi o que é amar as pessoas, sabe? Independente de defeitos, o jeito delas. Ali eu aprendi a entrar em lugares que eu não conhecia, crianças sendo usada como no prostíbulo, criança de 10 anos, 12 anos, aquilo não era o meu mundo. Então, ali nós dois começamos a caminhar, né, no bairro. E foi ali um tempo, né? E estamos aí, vivendo os propósitos de Deus na nossa vida, né? Eu digo que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus, porque por mais que seja o dia mau, se eu amo a Deus, é fazer de um limão uma limonada, né?
Deus Uma sempre vai lição. usar aquilo ali em favor dele, Amém. sabe? Então, é isso, a nossa caminhada com Cristo, né? Amém. Eu gostaria que você contasse, né? Você ficou mais de 10 anos nesse ministério e tudo mais. Aí, de repente, você começou a ter momentos de tristeza, tu falou, né? E aí, onde você ia pro mentoria vocal e ali você Isso era foi agora. renovada, né? E agora do Isso, tempo de cá pra cá, que eu acho lindo isso. quando tu fala isso, porque tu chegava e você dizia assim, cara, eu não sei o que que tem nessa aula, mas tem algo diferente porque eu saio dali renovada. Quando a gente foi te visitar, gente, ela fez um macarrão, sem inveja agora, tira toda a inveja agora, um espaguete com um camarão, que, meu Deus, era camarão cremoso, diz ela. Meu Deus, mas assim, ó, que fantástico. Depois tinha pudim, depois, meu Deus, eu saí de Ah, lá é que eu amo a rolando. cozinha, né, pastora? Saí de lá rolando. Mas, e aí, nesse dia da visita, ela me contou essa questão. Eu gostaria que você contasse aí pro pessoal. A gente estava já num outro ministério agora, né? Com outros pastores que eu digo para eles, né? Eles vão ser meus pastores pro resto da Amém, vida, é isso né? A mesmo. caminhada eu encontro o Bispo Bita, a gente se abraça, a gente vai E não passando pode e perder isso, é reino de Deus, é esse é o isso reino. mesmo. É isso Mas mesmo. em 2025, de 2024 para cá, eu recebi muito não de Deus, muito não de Deus, muito não. E em 2025, ali no mês de maio, eu tive um problema bem sério, né? Que eu desmaiei no escritório, né? Não sei se passou um derrame por mim, um infarto, né? Pelos sintomas, o médico disse que apareceu um infarto, mas foi aquilo ali que, quando eu estava naquele ambiente dentro do escritório e que eu me vi caída, sozinha, fiquei acho que uns 40 minutos desmaiada dentro do banheiro, consegui sair dali. E eu falava para o Senhor assim, Senhor, tu não me deixa do jeito que eu estou, não aqui. Estava toda torta, meus braços. Disse assim, o Senhor pode me levar, mas não me deixa desse jeito. E eu sei que tu estás aqui comigo, mesmo que ninguém esteja aqui comigo, tu estás comigo. Amém. Né? E eu lembro que as pessoas, né, quando eu consegui entrar no celular ali e chamar ajuda, as pessoas até queriam entrar ali dentro do escritório. Eu vi elas no vidro, que o vidro é jateado, gritando comigo, mas o meu corpo não me obedecia nem para mim conseguir abrir, Pra porque pegar ajuda. Meu porque era Deus. tudo por telefone. Então, aquilo ali, quando aconteceu aquilo ali para mim, parece que despertou algo assim que eu não sei explicar o quê, mas a minha vida, o meu ministério, a minha vida com Deus, aquilo ali eu comecei a refletir, sabe? Aleluia. Comecei a refletir assim, meu Deus, a vida da gente, a única certeza que tu tens é que Deus está contigo, não importa se ninguém chegar em ti, Deus está contigo. Amém. E aí aí o pastor orou por mim naquele dia, eu fui para o hospital, depois liberaram, fiz um monte de exame. Os exames dão tudo bom, não dão nada, sabe? E, e aí comecei a ir para a igreja, mas a minha mente, o meu ir e o meu ouvir tinha mudado. Comecei a refletir isso na minha casa, na nossa estrutura. Não existe casamento perfeito, né? Falei ali de como ver, me conheceu como nós. Mas não existe casamento perfeito. Mas aquilo ali, aquele episódio começou a mudar a minha vida dentro da igreja. Eu sempre fui crente, aparentemente. Mas aquilo ali me deu um despertar tanto em mim como no Everaldo. Sabe? Então, eu ia para a igreja, amo. A minha alegria domingo, a gente saía 4 horas da tarde, pastora, para ir para a igreja, porque eu tinha que estar lá no Até louvor. porque ela morava agora em Palhoça, né? Daí Mora já aqui em mudou e Palhoça. a igreja E continua lá lá, na Tapera, né? não, a igreja, essa é ali Ribeirão. na costeira. Costeira. Na Mas, costeira, meu Deus, é isso. longeão, né? Sim. Então, foi assim, eu ia para a igreja, a gente saía cedo, mas aquilo ali para mim já estava se tornando um cansaço. E todo ano, quando chega perto de dezembro, eu já fico feliz, porque como eu moro aqui na Palhoça há 10 anos, nós compramos um imóvel aqui, chegava dezembro, eu ficava feliz porque eu vou pegar férias, né? Eu trabalho no escritório de advocacia, então o fórum para, tudo para, a época que a gente pega férias. Então eu dizia para o Everaldo, está chegando dezembro, nós vamos começar a visitar as igrejas. Né? Mas não, nós estávamos em junho.
né? E eu comecei a ir para a igreja, mas já ia assim como se fosse um cansaço, já não tinha mais aquela disposição. Algo tinha mudado por causa daquela situação ali. Olha só o que Deus faz. Aí eu vi o Compaixão lá na mentoria, lá, né? E era bem um dia de ensaio de louvor lá na igreja. E eu chamei a pastora Val e disse, pastora, olha aqui, olha como eles cantam, olha como eles aprendem. Eu acho que aqui vai ser bom para a gente aprender a cantar. E na época o meu líder lá falava, vocês precisam desenvolver a dicção, a fala. E numa aula que eu tive também de direito, o meu professor falou, eu tive uma matéria, uma clínica que o professor falou sobre isso, né? Sobre aprender a falar. Aí eu disse assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso agora, né? Faço faculdade de direito, é bem puxado, né? Eu trabalho, então é bem puxado. Como é que eu vou ter um meio para fazer uma aula? Não dá, não dá. Aí teve um dia que eu olhei ali, que eu ficava acompanhando, né? Aí eu olhei ali, eu disse, agora tem aula no sábado. Não, né, mas não posso. Aí, sabe, mandei uma mensagenzinha para a Ju. A pastora lá disse para mim, não, Gal, vai lá. Vai espiar assim, eu vou, hein, presta atenção. E veio. E vim, sabe? E até falei assim para a Ju, eu disse assim, mas como... Ela disse, não, mas é só uma aula experimental, vem no sábado. Aí até era um sábado que tinha prova, né, que tinha uma avaliação, mas ela também falou assim, muito superficial, porque eu disse, né, se eu soubesse que tinha prova, eu tinha fugido, porque já tem tanta prova na vida. É verdade. E sabe? Aí veio. Então, aí ela marcou para outro sábado, daí eu fui. Gente, eu fui. E assim, e eu dizia assim para mim, eu não vou fazer nenhuma terapia, eu preciso arrumar algumas coisas na minha vida, mas terapia eu não posso fazer. E a música é algo que, eu amo, sabe? Lá em casa eles brigam comigo que eu escuto a mesma música o mês todo. É normal, quando a gente gosta, a gente fica ali, né? Sabe? Eu sou igualzinha. Meu Deus. Aí eu sei que eu fui para aula. Gente, eu fui para aula naquele dia. Eu peguei o ônibus, que o Everaldo estava com o carro. Aí eu peguei o ônibus bem cedo, a aula era às 10, eu peguei o ônibus às 9. E como eu cheguei ali muito cedo, eu comecei a ir nas lojas, né? Tem uma loja de piso ali no lado. Até conheci a Viviane, uma moça que eu trouxe para a igreja, evangelizei ela naquele tempo. Olha ali, isso. Sabe? Naquele momento ali, sabe? Comecei a falar de Jesus para ela. Foi algo assim que eu disse, meu Deus, estava queimando. O que eu estou vivendo? Porque eu saí de casa às 9 da manhã para espiar uma aula. Eu via algo assim movimento, sabe? E aquilo ali começou a alegrar o meu coração. Aí eu já entrei na aula bem feliz, né? Cheguei até um pouquinho atrasada, porque eu fiquei falando de Jesus para perder a hora. Quando eu entrei na aula, aí pastor... Não sabia que o pastor Diego era pastor, né? Professor Diego. E eu disse assim, aí fiquei lá sentadinha, lá quietinha. Aí o pessoal fazendo ali aquecimento, né? Que eu já conhecia essa técnica toda. Aí chegou uma hora que o professor bem assim, tu já escolheu a tua música? Eu disse, não, eu vim só espiar. Não, acabei de chegar, né? Eu sou só Beck, eu não canto, sabe assim? Ele assim, então tá, só hoje? Aí eu assim, tá. Gente, aquela aula ali, pra mim, eu saí dali renovada. Amém. Eu saí dali como se estivesse num culto. Renovada. Eu disse, isso aqui na escola. Isso aqui é uma igreja. Eu fui pela rua para encontrar o Everaldo, que nós marcamos para almoçar. E eu, pastora, sou muito agitada. Será? E quando eu quero contar alguma coisa, eu pulo, eu grito pela rua, sabe? Eu assim, Vê, tu precisa ver o que eu vivi hoje. E ele escuta naquele beijo, fica fala. Aí fomos almoçar e eu falando assim. Aí cheguei em casa e disse, Everton, tu tem que ir naquele lugar. Olha só o que Deus fez comigo. Ainda ganhei uma obra para Jesus. Uau. Sabe? Uau. Aí não fui na outra aula, né? Porque eu disse, não dá agora, financeiramente não dá. Sim. E aí a Ju ali conversando comigo, não, mas a gente tem como conversar. Porque se tu gostou, o que tu achou? O áudio que eu tenho conversando com a Ju assim é a 1000 por hora, né? E passou ali, acho que 2 sábados depois da aula experimental, né? Eu disse para o Everaldo, o Everaldo assim para mim, Gal, vai, porque é o que tu ama fazer. Te fez bem.
é o que tu ama. Tu é outra pessoa. Sabe? Então, aí eu vim, né? Aí tá. Aí quando foi a primeira, quando o professor falou, né, que tinha prova, eu disse, sério que tem prova? Tem que estudar para prova. Aí o Lucas disse, não, é só um joguinho. Era o Kahoot. Kahoot, sabe? Mas é algo assim que, meu Deus. E ali, né, aí quando eu fui na aula mesmo, eu já estava matriculada, que foi um dia que eu cheguei mais cedo também, que eu vinha de ônibus, depois o Everaldo me pegava. Aí teve um dia que eu cheguei ali mais cedo, aí eu perguntei para o pastor Diego, né? Eu disse, tá, mas quem vocês são? Por quê? Voltando um pouquinho para trás, antes de passando ali maio, no meu tempo de oração, meu canto de oração, lá no meu quarto, um dia eu orando, mas eu estava assim, não entendendo o que Deus estava fazendo. Porque eu não estava procurando nada. Não estava procurando. Como eu falei, né? Em dezembro eu vou procurar e vou. E no meu secreto, o Espírito Santo, na minha oração, falou: eu vou movimentar a tua área geográfica da adoração. Uau. Só que eu não dei Da atenção. adoração ainda, e você estava bem ali aprendendo a adorar, né? Sim. Se capacitando, uau. Sabe? E Sim. aí passou um tempo, aí quando eu fui naquela aula que eu falei, perguntei para o pastor Diego, quem vocês são? Porque eu não sabia que ele era pastor, né? Quem vocês são? Aí ele falou, nós somos um povo que faz oração numa praça. Eu disse, sério? Porque, olha só o detalhe de Deus, que eu digo que Deus é Deus de detalhes, né? Tu falou que teve toda essa situação em junho. Junho foi a primeira reunião de oração, dia 22 de junho. Sim. É algo muito doido. Sim, então eu vi assim, fantástico. Deus... Aí eu vinha para casa a 1000 por hora e ganhando e falando de Jesus pelo meio do caminho, né? Porque a evangelista... Aonde eu parava, vinha uma pessoa, já pegava aqui, já falava de Jesus, sabe? É de Deus, que maravilhoso. E assim, algo assim que mudou. E o movimento de Deus, né? O que me assusta é o movimento de Deus que ele fez. Quando ele quer, ele faz. E foi um movimento violento, porque não foi na minha força, não foi do jeito que eu quis, foi do jeito que ele quis. E ali, aí quando eu cheguei em casa, falei para o Everaldo que era o grupo de oração lá na pracinha. E eu disse, às 10 da manhã, dá pra gente ir. Ele assim, não, nós vamos. Assim, nós vamos. Aí não, aí tinha domingo que eu queria dormir, né? Porque eu tinha compromisso depois, né? Sim. Aí ele dizia assim, Glau, levanta, vamos, é 8h30. Aí eu assim, sério isso? E olha que a primeira vez que nós fomos foi uma guerra. Foi, vocês não achavam lugar, era perto, vocês foram para longe. Eu ouvia barulho, eu sabia que estava ali, sabe? E chegou um momento assim que nós estávamos até discutindo no carro, eu disse para ele ver, eu não vou embora, eu vou ficar aqui até achar. Porque nós buscamos a Deus e porque o inimigo da alma não quer que a gente chegue até esse povo. Amém. Tem uma coisa aí no mundo espiritual. Deus quer mostrar alguma coisa. E aí meu coração começou a queimar, né? Acordar de madrugada. Aleluia. Começar a orar pelo meu povo. Começou a acontecer. Aí eu começava a ver, o Espírito Santo começava a falar para mim, eu vou te movimentar, tu vai. Tu tá entendendo que eu vou te tirar? Aí eu chorava, né? Porque daí eu comecei a entender o amor de Deus, sabe? Aleluia. Pelas almas que tu cuida, né? Porque Aleluia. imagina, são anos, né? A gente ficou ali com o pastor Valmir e a pastora Val na Costeira 10 anos. Amém. Mas eu conheço o pastor Valmir e a pastora Val há 18 anos. Uau, é uma vida. É uma vida, é uma sabe? Vida, então, é um carinho, um amor, é aliança. uma honra, uma aliança que independente nunca vai perder. Não. É algo de vocês. Né? Mas vamos ler o texto de hoje que está lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Romanos 8,28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que esses textos, Gal? Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Filho único. É algo assim que eu gravei esse versículo desde a minha infância. Eu estava conversando com a pastora Pri antes da gente começar Salinha aqui. infantil. Na salinha mesmo. Então ele amou, ele deu o único filho, ele não tinha, era o único que convivia com ele por amor à minha vida, porque eu sou boa, não. Meu Deus. Sabe? Então é um amor que tu não tem como mencionar, pesar numa balança.
sabe? Então, é algo assim assustador. O tamanho desse amor, a gente É. é imensurável, né? É imensurável. É imensurável. Sabe que amor é esse? Que ele entrega o filho por É. pelo amor à minha vida. E Quem é quem eu sou Gláucia? para receber é? esse amor? Entendeu? É. A Gláucia é rabugenta, né? Quando eu queria orar, que eu estava muito brava, pastora, eu ia, apontava para o céu, eu tinha que estar na rua para apontar para o céu, para Deus vir e falar comigo assim. Eu queria ver o céu e queria que Deus me visse meu rosto no céu. A ousadia da pessoa, achando que, né? A autossuficiência, né? É sabe? forte. Então, e Deus vem me moldando assim, sabe? De uma forma assim, eu digo, né? Esse amor, ele é impressionante, porque eu digo lá em casa, a sorte que eu tenho Jesus, porque se eu não tivesse Jesus, eu não seria nada. Então você tem 2 minutos para contar o milagre que Deus fez. Porque esse eu milagre. não posso finalizar esse episódio sem falar isso. Então você tem 2 minutos. 2 minutos. Todas as coisas que eu opero para o bem daquele que ama a Deus. O sim e o não. Gente, eu venho, né? Eu vinha sofrendo, né, daquele pólipo desde 2018. Ninguém me viu careca porque a mulher, ela se cuida, né? Ela dá um jeito. Ela dá um jeito, ela fala, ela compra um cabelo, ela se ajeita. Então, um belo dia não tinha mais o que fazer, né? O cabelo caiu e começou a crescer. E eu fui na médica e disse assim, doutora, meu cabelo está caindo demais. A minha menstruação vem e não para. Eu estou passando vergonha. E a médica disse assim para mim, Gláucia, tu tá com pólipo, tu tá com uma anemia profunda. Na época, na verdade, em 2018, a médica não sabia ainda que era um pólipo. Ela só dizia assim, nós precisamos tratar a anemia e investigar para saber de onde é que está correndo esse sangue no teu corpo. De onde é que ele está correndo? Porque ele está saindo. Mas da onde? Então, ali, fiz biópsia, fiz vários exames, eles, né? E quando eu fui na consulta, eu lembro que eu fui sozinha. Aí a médica assim para mim, tu veio sozinha? Eu disse, eu vim. Eu assim, por que não era para vir? Ela assim, teu marido não veio, tua mãe não veio, ninguém veio. Eu disse, não. Me disseram só que eu tinha uma consulta aqui, mas era porque já sabiam o que era, né? E tinham que investigar mais profundo. E aí eu fiquei meio assim, eu disse, mas Deus está aqui comigo. Aí fiz ali os exames, ela conversou comigo, que eu tinha um pólipo. E, na verdade, não. Ela não falou que eu tinha um pólipo. Ela olhou e ela disse assim, tem uma célula irreconhecível, que a gente não sabe o que é ainda. Ai, eu fiquei indignada. Eu disse, sério, estão estudando, dizem que é uma célula. Sabe? E eu disse para o Everaldo, eu preciso arrumar um médico particular. Especialista. Eu preciso pagar e eu preciso investigar mais fundo. E foi assim um tempo bom, né? Que nós recebemos um dinheiro da herança do Everaldo, aí eu paguei todos os exames que tinha para fazer, investiguei. Doutora Sabrina, ótima médica, ela pediu todos os exames, pediu para mim fazer vários exames, fui fazendo. E ela disse assim, Glau, tu vai tomar uma vitamina. Esse teu pólipo, eu vou já prescrever. Imagino que no máximo ali 6 meses, 8 meses, tu vai ser chamado para fazer a cirurgia. Isso já em 2019. Uhum. E ela disse assim, tu vai tomar esse anticoncepcional por quê? Para não ter nenhum escape, para te não ficar fraca, anêmica, né? E aí meu cabelo já tinha crescido, estava crescendo. E aí, nesse momento, daí tu até falou que daí depois veio e saiu a bendita cirurgia. Agora, recente. Isso. Essa semana que passou aí agora. Passou esse tempo todo, né? Foi. Aí eu estava em casa de férias, me chamaram, eu fiquei muito feliz. Eu disse, tô aqui com o documento. Aí a moça disse assim, é cirúrgico. Sim. Aí me organizei, eu saí do serviço, fomos lá pro HU para fazer a cirurgia. Pastora, ora por mim que eu tô indo pra uma cirurgia. Coloquei lá no grupo, né? Eu tava no dia da família, ouvi ela, vamos orar. Porque, como diz a minha mãe, que é enfermeira, cirurgia é sempre cirurgia, né? É, exato. Aí fui e cheguei lá, daí o médico assim, olha, tô olhando aqui teus exames, mas nós vamos fazer um exame primeiro. Mais invasivo para ver se deu certo. Para ver. Até tem um nome ali, mas eu não vou lembrar agora, né? E entrei, aí eu fui entregar a bolsa para o Everaldo e falei para ver assim, eu disse, eles não querem fazer cirurgia, eles vão primeiro fazer o exame, eu tô muito chateada. Estou muito chateada. Aí eu, assim, olhando para ele assim, virado, e o médico lá do outro lado, virado pro médico, eu tô muito brava.
E ele ficou assim. Aí o médico, Gláucia, vamos? Assim, vamos. Aí fui, né? Aí lá dentro da sala, com 4 especialistas, né? 2 médicos, 2 enfermeiros, começaram o procedimento. E é um procedimento bem invasivo, que é uma câmera que vai lá dentro, né? E eu lembro que a médica que estava, a residente que estava com ele, ela estava em pé, né? Fazendo, né? E é um exame que o profissional tem que sentar, né? Para fazer. Daí ele dizia assim para ela, eu ali deitada, né? E ela... Sim. E ele dizia assim para ela, senta. E ela dizia, não, mas eu estou falando para ti que tem que sentar. E aquela dor, né? Que vai te dando uma cólica, né? Sim. E o soro, eles me monitorando. E a televisão enorme. Ele estava aqui no meu lado e ela aqui comigo aqui. Ele disse assim, dá licença, doutora. Pegou daí o instrumento da mão dela, sentou e foi fazer. Ele disse, Gláucia, eu quero que tu olhe para essa televisão. Tá vendo aqui o que eu estou fazendo? Tu vai sentir mais dor, mas eu preciso. Eu estou procurando. E tu não tem pólipo. Meu Deus. Mas os exames que tu tem aqui dizia que você tinha pólipo. Sim, tá ali. E você foi curada. Eu fui curada. E você não precisou de cirurgia. E o que é mais incrível é que eu fiz o preventivo em novembro. E apareceu. E apareceu, estava lá. Meu Deus. Então foi agora, desses dias para cá, que Deus foi lá e sabe, curou você. Me curou milagrosamente. E Aleluia. Quando a pastora falou para mim, vamos fazer um tete-a-tete, eu assim, o que eu vou falar? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso, Deus, sabe? E aí, quando a enfermeira, aí o médico saiu da sala, a enfermeira veio assim, Gláucia, vou te levantar agora, respira. E eu fiquei assim, eu acho que o meu rosto assim ficou pasmo, né? Porque ela assim, tu tá bem? Eu assim, tem certeza? Eu assim, Então por que tu tá assim? Assim, porque Deus me curou. Aleluia. Só que Deus me curou agora nos últimos momentos. Amém. Porque eu venho orando por isso há anos. Ela assim, Jesus é bom, né? E ela assim, fica bem, peraí que eu vou trocar. E aí foi, mas eu fiquei assim, eu vinha pelo caminho. Que milagre, tu não explica, tu vive, né? Aleluia. Bispa Sônia fala isso, né? Amém. Amém. Milagre, tu se vive. Tu vive. Mas deixa eu falar uma coisa, imagina, ela braba por ter que fazer um exame antes da cirurgia. Imagina se ela fosse pra cirurgia, gente, não ia ter nada lá. Ia ter sido cortada à toa. Sabe, às vezes você não entende o que Deus tem pra tua vida, mas deixa eu te falar, quando você confia no Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, tenha certeza que Ele tá cuidando de você. Gláucia, que alegria poder ouvir um pouquinho dessa história. Obrigada, porque eu sei que foi uma luta hoje para que esse episódio não fosse ao ar. Mas nós estamos aqui dizendo que nós vencemos em nome de Jesus. Você está assistindo, porque 2 mulheres aqui se reuniram em oração e disseram, não aceito. Hoje nós vamos gravar outro episódio, porque foi hoje marcado. Não falei isso? Amém. E aí, ó, tá aqui, você tá prova que a gente conseguiu finalizar esse episódio. Aleluia. Eu dou honras e glórias ao Senhor pela tua cura, por toda a tua história, toda a tua trajetória. Eu agradeço por você estar aqui na Igreja Compaixão hoje e com essa honra que tu tem pelos teus pastores, que continuam sendo pastores. Eu quero te agradecer aí, meus colegas de profissão, estamos cuidando bem dessa família. Continuem intercedendo por eles, né? Temos uma aliança junto por causa de vocês. Que Deus abençoe você, Gláucia, tua família, tua casa, teu futuro, porque só começou. Só começou. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, quero agradecer a você por ter assistido até aqui. Se esse episódio em algum momento falou com você, falou no teu coração, se em algum momento você se identificou com isso, comenta, dá o teu like e envia para alguém, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente. E até o próximo Tete a Tete. Passo a outro dou, pois sei quem me guardou, fez chegar até aqui.